Bem-vindo de volta à nossa segunda aula sobre o poder da palavra. Eu sou o professor Maciel, professor de ensino religioso. Na aula passada, a gente viu que as palavras são usadas para nomear as coisas. Então, aquilo não é um objeto qualquer, aquilo é uma cadeira e tem uma significação específica. O nome já me traz ali o significado daquilo. Quando eu digo nome cadeira, você já sabe para que serve, né? Isso dá uma identidade. A palavra sendo usada como identidade. A gente viu bem isso. Então, não é qualquer pessoa. Eu sou o Maciel. E eu tenho outras palavras que identificam quem eu sou. Palavras que indicam aonde eu moro, qual é a minha comunidade, qual é o meu município, qual é o estado que eu moro, qual o país, que me indicam uma posição geográfica no mundo, né? Tudo isso são palavras, são atribuições da palavra. Na aula de hoje, a gente vai ver a palavra no sentido do significado. Quando a gente fala, a palavra tem esse poder de nomear as coisas, de dar identidade, mas ela também tem as palavras abstratas, que não são aquelas que falam dos objetos, né? São aquelas que nos transmitem sentimentos, elas são carregadas de significados também. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Nós temos aqui, por exemplo, essa frase: a língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso, tenha cuidado com o que diz. Essa frase já leva a gente para essa nova discussão sobre o poder da palavra, que é o significado que a gente atribui a cada palavra. Se aquela palavra traz para a gente uma coisa boa, traz uma coisa ruim, se machuca ou não. Por exemplo, numa discussão, às vezes a gente discute muito com o irmão, né? O irmão tem essas discussões. Numa discussão, você tá zangado porque a pessoa disse uma coisa que você não gostava, e aí você quer dizer algo também que incomode ela, algo que maltrate. Então você sabe que palavras utilizar para desagradar a pessoa naquela hora. Você não está querendo elogiar ela na hora da briga. É exatamente porque você tem consciência de que a palavra tem um resultado em desencadear um sentimento naquela pessoa. Eu quero que ela se sinta mal. Então eu estou considerando o quê? Mesmo sem ter pensado nisso antes, intrinsecamente eu sei que eu estou usando o poder que aquela palavra tem. É o que acontece com xingamentos, nas discussões, né, exageradas. Assim também como acontece quando você quer elogiar ou agradar o namorado ou a namorada, e aí você vai saber que palavras utilizar, ou seja, você tem consciência do efeito que a palavra causa na pessoa naquele momento. Ou pelo menos você espera que cause o efeito que você está pensando, mas com certeza você sabe que a palavra tem um poder, que a palavra transmite algo, um sentimento, uma sensação, uma reação. Esses significados que as palavras são dotadas, carregadas, né, de significados, elas influenciam, né? E aí a gente fala, por exemplo, a Bíblia e todas as religiões no geral, usando os livros que elas têm, elas usam muito a palavra para significar os sermões, os ensinamentos, né? E elas escolhem palavras que transmitam o que se deseja transmitir naquela pregação. Mas elas ensinam também as pessoas daquela religião, daquela doutrina, de que nós temos o poder de fazer bem com nossas palavras ou de fazer mal. E aí a gente é ensinado, percebe-se na religião, mas percebe-se também não só na religião. Grupos corporativos estudam hoje como liderar, tem coaching, né, que ensina você a como liderar a sua equipe sem que as suas palavras façam com que a sua equipe de trabalho fique frustrada. Então a gente passa a refletir sobre o que a gente fala, a prestar atenção
no efeito do que a gente fala todo dia. Porque as nossas palavras acabam criando um ambiente que a gente vive, se é um ambiente agradável ou não. Aquele efeito de que se você é uma pessoa que tem palavras desagradáveis, possivelmente você vai receber palavras desagradáveis ou vai receber palavra alguma, porque ninguém vai querer tua companhia. Mas você ter consciência disso, de que as palavras elas cobram, elas exigem, elas podem ser feitas no sentido de estar murmurando, para lamentar, para uma série de coisas a gente utiliza as palavras. Ou se pensa em que palavra utilizar, ou você acaba agindo por pura emoção, sem utilizar direito essas palavras. Cabe também saber que às vezes a reflexão acontece depois do ato feito, né? Depois que a gente faz, é que a gente acaba pensando naquilo. E aí é um humano sábio e inteligente voltar atrás e dizer desculpe, usei as palavras erradas. Porque nós temos que ter cuidado com as palavras, principalmente nos ambientes familiares. E aí a gente fala também em relação a crianças, em relação a amigos no geral, não só a criança, aquelas frases bobas que a gente diz na hora da raiva, ou aquelas frases que você diz para ser engraçadinho, que pode causar um efeito no outro. Você está dizendo muito sem significado, mas você não consegue mensurar o que aquilo causa em quem está ouvindo. E aí nós temos algumas aí escritas na tua tela, né? E temos mais aqui agora. Então são palavras que podem ser ditas no momento, frases, né? Um conjunto de palavras podem ser ditas para ser engraçadinho, mas que causa uma dor. E a gente só precisa ter essa consciência antes de escolher o que falar. São palavras que acabam sendo usadas para insultar a inteligência da pessoa, como essas que você está vendo, ou até para fazer uma chacota do comportamento da pessoa, né? Então vejam a quantidade de palavras que às vezes você diz, a gente às vezes coloca muito na posição de vítima. Ah, já disseram comigo sim, você já disse? Nada é a ferro e fogo. Tem ambientes que você está numa sintonia tão legal com a pessoa que você está ali brincando que a palavra não vai causar esse efeito, porque ambos estão nessa sintonia. Agora, na grande maioria das vezes, você está querendo fazer uma brincadeira e essa brincadeira pode ser muito mal sucedida, porque o outro não está pronto para receber aquilo e ele vai receber de um jeito diferente. Então faz sentido usarmos a palavra por esse viés. E aí eu trago para vocês aqui, a gente sempre traz frases do cristianismo, ou evangélicas ou católicas, mas agora, como a gente trabalha com ensino religioso e existe uma base religiosa no mundo muito grande e diversificada, eu trago aqui uma frase de um provérbio indiano, que diz assim: quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Trazendo aquela ideia de que, assim, se o que tu vai dizer não faz bem, é melhor que fique calado. E tem horas que isso é muito bem-vindo. Por quê? A palavra falada, dita, ela pode desencadear um sentimento, como eu já mencionei. Mas esse sentimento pode desencadear uma reação que volta para você. Se a pessoa se sente ofendida, possivelmente, ou ela, né, se cala e sofre com aquilo, o que já é por si só horrível, você foi a causa disso, ou ela volta palavras negativas para você. Ela devolve o que recebeu. E aí você cria esse ciclo. Se ela não devolve em palavras, ela pode criar assim, uma antipatia com você. E aí tua relação, o clima com aquela pessoa fica sempre muito estressado. Então vale muito a pena cuidar das palavras, né? Principalmente quando a gente tem aquela sensação de que, não sei se você já tiver a sensação de falar alguma coisa e dizer o que eu disse, não faz sentido eu ter dito isso naquele momento. Então vale a pena a gente parar para pensar sobre o que a gente fala. Nós temos
no sentido geral das palavras, a ideia de que elas expressam quem nós somos, né? E espelham as nossas atitudes. Então, as pessoas, aquela história da primeira impressão aqui fica, eu acredito que não, graças a Deus não, né? Com o tempo as pessoas vão vendo que a primeira impressão podia estar errada, mas sem dúvida nenhuma, você causa a impressão pelo que fala. A impressão só é completa até você abrir a boca. A primeira imagem que a pessoa tem de você, ela te vê calado, mas a impressão dela, a primeira impressão só é composta quando ela consegue falar com você. Ela pode te ver e achar uma coisa ou outra, mas nós temos necessidade de ouvir o outro. Nós usamos a palavra para nos definir, mesmo sem a gente chegar para a pessoa dizendo, eu sou assim, assado. Com base no que você fala, a pessoa vai te definir. Fulano é assim. Fulano é aquela pessoa que conta vantagem, tá certo em tudo. O fulano é aquela pessoa que sempre ajuda. A gente percebe pelo jeito que ele ou que ela fala, né? Então, você vê o quanto a palavra influencia o que os outros pensam a seu respeito e influencia como os outros vão te tratar também. Então, vale sempre a pena. As bases religiosas, no geral, elas fazem reflexão sobre a vida, utilizando as palavras corretas nas reflexões. Então, a ideia de que a palavra tem poder é bem isso, porque ela faz você pensar sobre as atitudes. E aí, como você pensa sobre as atitudes, reflete, você muda as atitudes. Quem foi que fez você mudar? A palavra, através da reflexão. Iniciou com a palavra e foi fazendo uma reflexão até você mudar as atitudes. Por isso que não é exagerado dizer que palavras mudam pessoas, que pessoas mudam o mundo. Então, as palavras mudam o mundo, as palavras mudam a sua vida. A religião no mundo, esse é um dado de 2015, essa é só para a gente mencionar algumas religiões, não necessariamente o quadro ainda esteja assim, pode ser que esteja mudado, mas tanto para os cristãos, os muçulmanos, hindus, budistas, judeus e até para ateus, tem uma coisa que há uma concordância, é que nós possuímos a habilidade de falar, que é uma característica. A fala, né, a comunicação verbal e a comunicação escrita, a fala e a escrita é exclusiva, ambas assim, em conjunto é exclusiva da humanidade. E todas as religiões concordam que é dessa fala que a gente tem que cuidar. Muitas passagens falam sobre a ideia do ouvir, do ter cuidado com o que você está falando, do que você pode cultivar no outro uma experiência saudável, né? Através do que você fala, que a palavra acalenta. Isso é comum, você vai ver isso em todas as religiões mencionadas aqui. E isso, a palavra, está nos livros religiosos, que você está vendo aí na sua tela, mas está também utilizada de forma sábia nas nossas leis, constituições, nos livros que orientam a nossa vida, os best-sellers, né? Os livros que nos ajudam a refletir sobre quem somos e nos ajudam a refletir sobre as atitudes que a gente tem. E em todos os lugares, as palavras sendo usadas para reflexão. E aí é uma dica legal. Ler sobre os assuntos que tu gosta, ler sobre as coisas que você acredita, que vai fazendo a gente repensar, a gente ter elementos para repensar sobre as nossas atitudes e sobre as palavras que nós utilizamos. O poder das palavras pode mudar a sua vida e a vida de alguém. Use-a para o bem. Assim a gente encerra a nossa aula. E a última frase que eu vou trazer para vocês é do budismo agora. A gente já trouxe uma frase indiana, já vinha trazendo frases nas outras aulas, frases católicas, do cristianismo, católicas e evangélicas, são passagens bíblicas. E agora a gente traz essa. As palavras têm o poder de ferir e de sarar. Quando elas são boas, têm o poder de mudar o mundo.